Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira, mais um momento reflexão, mais um tema pra gente refletir e ou a gente sair melhor ou a gente sair certa de que precisa consultar um psiquiatra. Brincadeira, gente. Vamos lá. Como vocês já leram, aqui o título do momento reflexão de hoje é intensidade. Vocês já devem ter ouvido uma pessoa falar assim, como se fosse uma qualidade tremenda. Nossa, eu sou muito intensa em tudo que eu faço, eu sou muito intensa, eu sou uma pessoa muito intensa. Pois é, como se fosse uma coisa muito boa ser intensa, como se fosse ótimo ser 8 ou 80, estar muito ou não estar, né? Uma pessoa que se entrega demais, se entrega a 200% naquilo. Eu sempre me considerei uma pessoa intensa por um traço de personalidade, mas eu nunca saí aos quatro ventos falando como se isso fosse uma qualidade minha. Porque há muito tempo eu enxerguei que não é. Até não afeta muito quem tá à sua volta, porque vai falar assim, nossa, como você é dedicada, nossa, olha como você se entrega pras coisas. Olhando de fora, intensidade pode ser uma qualidade realmente, pode ser muito positivo. Mas para quem vive isso, e se você se considera uma pessoa intensa, você vai saber muito bem do que eu tô falando, mas é no sentido de que faz muito, mas muito mal pra você mesma. E eu constatei isso há um tempo, e agora, sei lá, nas últimas semanas da minha vida, isso ficou muito nítido, o quanto essa minha intensidade me faz mal. Vou te dar um exemplo. Na minha vida pessoal, eu sempre tentei me frear um pouquinho, no sentido de, eu sempre desenhei muito bem o que eu quero na minha cabeça. Eu desenho muito bem em todas as áreas da minha vida, ou quase todas. Na minha vida pessoal, eu sempre soube muito bem o que eu quis, tanto conquistas materiais, quanto a atração de pessoas para estarem na minha vida. Tudo isso foi muito bem planejado, mas não foi algo que eu busquei ferozmente sobre todas as coisas, com 150% de energia minha. Foi algo que pode parecer estranho, mas é algo que eu atraí, porque o meu olho estava, como eu tinha muito bem desenhado na minha cabeça, o meu olho estava treinado para atrair aquilo. Não tô falando eu já li o livro, né, O Segredo, que fala muito sobre lei da atração, sobre pensamento. Em certa parte, eu acredito nisso. Eu acredito da famosa frase, tudo que você foca expande, né? Mas eu acredito que é porque na sua cabeça você tem convicção do que você quer, e quando você enxerga o que você quer, você se aproxima. Tanto de pessoas, quanto, por exemplo, vou dar um exemplo bem aleatório. Eu tô querendo um carro. E eu tenho desenhado na minha cabeça exatamente o carro que eu quero, beleza. Aí eu vejo que tem alguém falando, putz, eu preciso trocar de carro, e a pessoa tem o carro que eu quero. Aí eu falo assim, cara, você não tá pensando em vender? Você poderia vender, eu consigo pagar na forma X, Y, tal. E aí você, sei lá, a pessoa resolve vender, você conquista o carro. Aí você pode falar, nossa, mas isso é uma lei da atração, porque eu pensei e aconteceu. Na verdade, como já estava muito bem desenhado na tua cabeça, ao mínimo sinal que você enxerga aquilo, você se aproxima, né? Há realmente uma atração, mas eu tô tentando explicar de uma forma lógica. Acreditem no que vocês quiserem. Na minha vida pessoal, eu sempre trabalhei dessa forma, sabendo muito bem o que eu quis, só que não entrando em desequilíbrio, sabe? Deixando de fazer 1000 coisas para conquistar aquilo, forçando às vezes uma relação com um amigo, uma relação amorosa. Não, porque tem o que eu quero, porque é uma pessoa, então eu vou forçar, mesmo que a pessoa não queira tanto, sabe? Trazer pro lado mais natural das coisas. E quando digo natural, o exemplo do carro, até em bens materiais, sabe? Eu quero aquele carro, agora a minha vida vai ser voltada àquele carro, e se eu não conseguir aquele carro, vai vir uma frustração enorme, porque eu
despejo, uma expectativa imensa. Bom, eu vejo como muito positivo esse equilíbrio, que eu queria chegar nessa palavra, esse equilíbrio que eu coloquei na minha intensidade. Por mais que às vezes me dava vontade de abaixar a cabeça e entrar no hiperfoco em algumas coisas, eu não fazia. E mesmo assim as coisas aconteceram. No tempo delas, né? Não necessariamente no meu, mas aconteceram. Bom, no meu trabalho, onde eu enxergo que eu coloco uma intensidade desacerbada e desequilibrada, eu percebo o quanto isso me afeta. O nível de intensidade que eu coloco nas coisas não é algo muito equilibrado. Bom, por que você trouxe esse assunto, né, Duda? Já era algo que eu tinha consciência de que intensidade demais, eu sou 880, eu não coloco o pé, eu coloco o corpo inteiro e tal, sabe essas analogias assim? Eu nunca fui a pessoa que bate palma e falei, nossa, que lindo, intensidade. Por quê? Eu tava ouvindo um podcast que daí meio que me instalou assim, eu falei, cara, é isso, é sobre isso. Uma pessoa que eu admiro muito, tava num podcast e tal, e aí ela falou assim, que a filhinha dela veio, do nada, pequenininha, perguntar, mãe, qual é o sentido da vida? E ela rapidamente olhou e falou, equilíbrio, minha filha, equilíbrio. Isso já era uma convicção que eu vinha construindo na minha cabeça aos poucos, porque é difícil manter o equilíbrio. E aí, quando ela falou isso, eu falei, cara, faz todo o sentido. Duda, mas às vezes a gente precisa fazer um esforço a mais em certos âmbitos da vida. E eu concordo. Só que eu venho percebendo que você precisa desequilibrar quando já tem algo desequilibrado. Vou dar um exemplo bem prático. Digamos que eu esteja extremamente acima do peso e eu queira emagrecer. Uma suposição. Aí, o que eu faço? Eu vou ter que entrar numa dieta restrita, subir o nível de atividade física. E aí eu vou entrar em um desequilíbrio, porque eu vou ter que negar várias comidas, vou ter que negar uma saída com algumas pessoas que eu gosto, ou se eu sair eu não vou poder comer. Enfim, eu vou ter que fazer umas concessões mais pesadas. Mas você só entra nesse desequilíbrio e só faz essas concessões mais pesadas porque você entrou em desequilíbrio antes, que foi quando você comeu de forma desacerbada, você não olhou o quanto você comia, a qualidade da comida que você comia, e quando você viu, você estava acima do peso. Por que eu dei esse exemplo? Voltando, você só precisa entrar em desequilíbrio porque em algum momento antes você desequilibrou. Duda, equilíbrio é uma falácia, não existe equilíbrio. Eu já falei várias reflexões, eu sou muito observadora, eu observo as pessoas, muito, assim, muito. E eu já lidei com gente muito, sabe, com gente de muito dinheiro, gente com muitas facilidades na vida. E o que eu enxergo? As pessoas com um maior bem-estar, tá? Porque eu posso falar assim, a pessoa feliz. É muito relativo a felicidade. Mas uma pessoa que tenha um equilíbrio maior no seu bem-estar são pessoas que, de fato, equilibram a sua energia na vida. Como assim? Calma, se você entendeu, ótimo. Se você não entendeu, eu vou me aprofundar. Várias áreas da vida que, digamos assim, que você tem que cuidar. Tem gente que desequilibra tudo e cuida de uma coisa só. Digamos que todas as áreas da vida fossem vários pratos sendo equilibrados. Agora, se eu jogar todos os pratos fora e equilibrar só um, não fica mais fácil? Fica mais fácil. Mas o que acontece com os outros? Eles estão lá fora. Eles estão quebrados. Para consertar dá trabalho. Para voltar a equilibrar eles, dá trabalho. Vai haver muito esforço. E depois, quando você quiser olhar para essas outras áreas da vida, provavelmente vai ser um pouco mais difícil. No sentido de intensidade, eu vejo como uma coisa negativa. Hoje, a Eduardo, de 26 anos, vê a minha intensidade, extremamente negativa. Eu olho hoje para trás e eu vejo que onde eu mais coloquei intensidade de forma desequilibrada, eu não consigo tirar nada muito positivo desse desequilíbrio imenso. Um momento de reflexão hoje não é uma conclusão da minha vida, até porque eu tenho muito tempo de vida ainda, mas é sobre repensar um pouco
né? Aonde você tá colocando intensidade ou a dosagem dessa intensidade. Será que precisa tanto? Né? Que expectativa você tá colocando ali? Realmente tá te trazendo e gerando frutos? De fato, se imagine daqui a um tempo, você fala, me dediquei tanto a X. Daqui a um tempo, realmente vai compensar? Você realmente vai se sentir orgulhoso por ter colocado tanta intensidade naquilo? Por ter despejado tanto tempo da sua vida, que é uma coisa que não volta, a única coisa que não volta mais, que não tem como recuperar o tempo. Dinheiro a gente recupera, né? Mas o tempo a gente não consegue recuperar. Então fica aí minha reflexão, sem grandes conclusões, é só uma reflexão mesmo sobre as pessoas que se dizem muito intensas. E eu me coloco nesse bolo com uma hipocrisia danada, porque eu falando mal da galera intensa, eu sou uma pessoa muito intensa. Mas não vejo como uma grande qualidade, e sim como algo que eu tenho que dosar e tentar equilibrar ao máximo. Bom, essa foi a reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Comenta aqui sua história com intensidade. Se você se considera uma pessoa intensa ou não, vou adorar saber. Eu sempre gosto de ler sobre a história de vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!